Estamos hoje na nossa última aula. O nosso curso se propôs a desenvolver esses assuntos, esse tema com vocês, né? Vivemos numa época que a fé em Cristo anda desassociada com os demais departamentos da nossa vida. Então nós queremos, ou tentamos trazer para vocês essa associação do que é a vida cristã, conceitos cristãos, né? E como a gente praticar. E aí, muitas vezes, no domingo se fala uma coisa, mas no decorrer da semana todo mundo está fazendo outras coisas. Então, isso não é um cristianismo autêntico e verdadeiro. E aí nós passamos por várias áreas, passamos pela área de prioridades, decisões, amizades, família, solteiro, falamos também sobre pureza, falamos sobre trabalho, finanças, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre servo. O que é ser um servo? Tá? Então esse é o nosso objetivo hoje. Qual é a definição que você tem na sua cabeça sobre um servo? O que vem na sua cabeça quando pensa sobre ser servo? Mordomia. O que mais? Serviço. Entrega. Submissão. Que? Doação? O que mais? Dedicação. Colaboração. Amor. Só palavras bonitas, né? Bacanas, né? Quando tem um senhor, né? Porque é escravo. Então, isso que é um negócio complicado, porque quando a gente vem para o ambiente evangélico, vamos dizer assim, de igreja, falar que é um servo, muitas vezes tem essa ideia assim, com esses pontos positivos que vocês levantaram aqui de certa forma. Mas quando você vai ver as definições de servo e escravo, né, aí a gente já começa a falar, opa, pera lá, vamos devagar, né? Porque quando eu penso o servo, ele pode ser ainda contratado, um serviçal de uma casa, né? Mas o escravo era comprado. O escravo, ele não tinha direito nenhum. O servo ainda, ele tem uma remuneração, descanso, ainda dá para fazer isso, quando o cara é um contratado, vamos dizer assim, né? O servo ainda pode renunciar a um trabalho e falar, não quero esse trabalho, vou fazer outra coisa. O escravo não tinha isso. O escravo era uma propriedade e ele era obrigado a trabalhar. O servo tem um contrato de trabalho que durava um certo período. O escravo, como eu disse, ele é a posse do seu dono. E aí o seu dono, se quiser desprezá-lo, descartá-lo, poderia fazer. O servo, com o passar do tempo, poderia adquirir propriedades. O escravo não tinha direito a nada. Então, nas Escrituras, nós vamos ver várias vezes a ideia de servo ou ser escravo de Cristo ou servo de Cristo. A gente vai ver várias vezes nas Escrituras essas questões. Só que naquele contexto que é relatado, e são vários contextos que nós temos nas Escrituras sobre isso, e também quero trazer um pouquinho para vocês o contexto de liberdade, para fazer um contraponto com a ideia de servo. Então, liberdade é o direito de agir segundo a sua livre escolha, de acordo com a sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. A sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos do cidadão. Bom, alguns já dizem também que liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano e pode ser autonomia e espontaneidade. E também nós vamos ver liberdade é um conceito utópico, tá? Uma vez que é questionada se realmente os indivíduos têm liberdade. E quando a gente vê pelas Escrituras, né, nós vamos ver que nunca nós somos 100% livres. Nós vamos ser sempre servos ou escravos de alguém. Quando não se é salvo em Cristo Jesus, você é escravo, como nós vamos ver em algumas passagens, do pecado. Quando você muda de servo, ou muda de senhor, quando você é salvo em Cristo Jesus, e você passa a ter um outro senhorio. Então, a ideia de liberdade, como eu concordo com essa daqui, é meio utópico falar, liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Não é bem assim a história.
Quando a gente vê também outros pontos, e eu vou destacar vários nas Escrituras, por que a ideia de liberdade e escravidão? Em Romanos, capítulo 6, é um texto longo que diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Aí Paulo fala: de jeito nenhum, não sabeis que daqueles a quem vocês ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceste sois servos, seja do pecado para a morte e da obediência para a justiça. No verso 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração, a forma e doutrina que fostes entregues. E assim, uma vez libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. É interessante que aqui na NVI, essa tradução, ela vai trabalhando com servo e escravo, tentando fazer essa diferenciação que nós apontamos no começo, tá? Falo como homens, não por causa da fraqueza da vossa carne, verso 19 de Romanos 6. Assim como oferecei os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora o vosso membro para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Então ele vai o tempo todo falando: se era escravo de uma coisa, agora você passa a ser servo de Deus. Se era escravo do pecado, o pecado fazia isso com você, agora você é servo de Deus. E esse texto de Efésios, ele é muito rico porque ele diz: ao qual temos a redenção e temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça. O que isso tem a ver com escravidão? O termo, na realidade, remissão, significa livramento, significa o perdão ou dos pecados, ou você ser livre da escravidão. Então, antes nós tínhamos a condição de ser escravo do pecado, escravo da injustiça, e agora nós passamos a ser servo. E a palavra servo ou escravo nas Escrituras é sempre usada a palavra doulos, né? A consideração são importantes, pois elas definem a quem você irá se envolver e servir no corpo. É interessante porque muitas vezes nós, como filhos de Deus, temos uma visão equivocada sobre serviço. A visão que nós temos de servir a Deus, a servir a Cristo, muitas vezes também se limita só a dizer: eu servo a Cristo no ministério aqui na igreja. Não é isso. Você, no seu trabalho que você está, fora daqui, você é um servo de Cristo ainda. E lá você tem que desempenhar o seu papel de ser servo. Não é porque você, no domingo, vem, faz um serviço, e graças a Deus, porque a maioria, olhando essa classe aqui, a maioria de vocês são pessoas envolvidas no serviço, graças a Deus por isso, mas aí chega segunda-feira, aí não, aí eu não sou mais servo do Senhor no meu trabalho, porque aqui é outra coisa. Nós já conversamos isso quando nós falamos de trabalho. Você continua sendo um servo do Senhor. Então, e também muitos cristãos também vêm com essa expressão: mas já que eu sou filho do rei, eu não preciso ser tratado como um príncipe. E o príncipe não faz nada, né? O príncipe começa a trabalhar com 70 e poucos anos, quando ele virou rei, né? Então, a vida é de príncipe. Você acha que você está... Não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim. Eu quero destacar para vocês, de tantos outros servos que nós temos nas Escrituras, não podíamos falar de vários, tá? Mas eu quero destacar um que aparece e é citado 800 vezes nas Escrituras. Ele é citado muito como o servo do Senhor. Você vê o próprio livro de Josué, Davi, Neemias, Daniel, Malaquias, Hebreus, Apocalipse cita. Eu estou falando de Moisés. E Moisés tem 3 períodos bem marcantes da sua vida. Esse autor, o Moody, ele escreve sobre Moisés, e eu não sei se você vai ter a longevidade de Moisés, que teve 120 anos, né? Mas ele com 120 anos... Um pouquinho aqui, melhorou? Melhorou? Tá bom. Com 120 anos, ainda ele estava forte, fazendo o trabalho que tinha que fazer. Mas Moody destaca, e nós vamos ver isso nas Escrituras, 3 fases, ou 3 etapas desses 120 anos. O primeiro,
40 anos, hein? Ele pensando que era alguém. Primeiro 40 anos da vida dele, ele achou que era alguém. E nós vamos mostrar o porquê. Os segundo 40 anos, ele aprendeu que ele era um ninguém. Então, imagina você chegar aos 80 anos, né? Dos 40 aos 80, você descobriu, eu não sou ninguém. E depois, dos 80 aos 120, ele descobriu o que Deus pode fazer com ninguém. Com um cara que não é nada. Então, nós vamos passar um pouquinho para olhar sobre essa ideia ou esse histórico de Moisés. Os primeiros 40 anos, pensando que ele era alguém. Então, quando a gente olha esse contexto histórico, diz... Êxodo 1, de 1 a 16, ele vai dizer: o povo de Israel já não conhecia mais a José. José tinha morrido, e o povo já está ali escravo, uma multidão que já estava ali, vivendo como escravo, sendo forçados a trabalhos, escravos ali no Egito. Um serviço escravo que era construir o grande império do faraó. Ele estava ali. O povo tinha chefes, tinha feitores, eram forçados ao trabalho. Quanto mais oprimido o povo é, e você vai ver nesse relato bíblico, mais o povo crescia. A vida era amarga e era uma cruel escravidão que eles passavam, debaixo de uma mão do faraó, que também resolve matar todos os meninos que nasciam do povo hebraico. E resolve matar. E nisso a mãe, resolve colocar um garotinho, seu filho, dentro de um cesto, que é Moisés, e aí você tem o relato disso em Êxodo 2, de 1 a 14. Coloca ele num cesto, ele é encontrado pela filha do faraó, ele é amamentado e criado pela própria mãe, então providência de Deus isso também, no meio daquela multidão que existia ali, foi destacada essa mulher para amamentá-lo, para cuidar, mas ele é adotado pela filha do faraó. E aí ele leva uma vida do quê? De príncipe. Aí ele é instruído em toda a cultura egípcia. É interessante que nós vamos olhar aqui ainda, vou voltar para o texto de Atos, ele mata um egípcio fazendo justiça com a própria mão, ele tenta ser juiz entre os irmãos dele, os judeus, e o faraó tenta matar, no caso aqui, Moisés. Mas o Novo Testamento trata assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa dos seus pais. Quando foi exposto à filha do faraó, o recolheu e criou o próprio filho. E Moisés foi educado, ou criado, treinado na corte egípcia, dentro do palácio do rei. Como, de fato, um príncipe ele foi criado ali dentro. Em toda, vai dizer aqui, ciência, ou toda sabedoria, o que os egípcios estudavam? Arqueólogos vão dizer que ele foi possivelmente educado, e depois eu vou mostrar a foto para vocês, do Templo do Sol, um importante centro educacional que havia ali no Egito. Ou seja, que seria comparado hoje às grandes faculdades mundiais. Moisés foi educado ali. Possivelmente ele aprendeu o idioma, ciências, um pouco de medicina que eles tinham, astronomia, o que eles tinham de manipulação de produtos, táticas de combate, batalha, tudo isso ele aprendeu nessa faculdade do Egito. E também ele é poderoso em palavras, porque, além desse conhecimento acadêmico, alguns historiadores apontam também que ele era vitorioso em algumas batalhas que o Egito promovia. Então ele saía à frente dos exércitos. Então nós estamos vendo aqui o homem que foi tirado do seu povo, trazido para outra nação, educado, criado com toda essa cultura, com todo esse conhecimento. Muito bem. Ele achou que era alguma coisa. Mas, logo em seguida, você tem os outros 40 anos. Porque ele persegue um egípcio, ele mata um egípcio que está oprimindo o povo judeu e foge. Então é interessante que o texto de Êxodo, e esse nós vamos ler, o que aconteceu com esse príncipe que vivia na corte, no palácio da maior potência do mundo conhecida.
apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Então a gente pode dizer que aconteceu uma coisa assim. Ele saiu das principais cidades do mundo, eu trouxe imagens aqui para vocês, das capitais mais imponentes do nosso mundo atual. Então ele saiu do que era o Egito, com toda essa potência, candidato talvez até, de certa forma, ao trono do Egito, por que não? E aí ele vai para onde? Para um lugarzinho desse. Terra, secura, uma choupana ele vai morar. E ainda, para quê? Para cuidar de um rebanho que não era nem dele. Era do sogro. Então, imagina a vida monótona que ele tinha. Acordava de manhã, conduzia o rebanho de madrugada até um lugar que tinha pastagem, ficava sentado o dia inteiro, esperando aquele rebanho se alimentar, beber água, comer. Se por acaso aparecesse algum predador, ele poderia estar ali, trazia o rebanho de novo. No dia seguinte, o que ele fazia? Mesma coisa. Durante 4 dias? 4 semanas? 40 anos. Sendo que ele estava no maior centro do mundo, como eu disse. Saiu da condição de filha do faraó para um pastor de ovelha numa monotonia. Não eram dele aqueles ovelhas. E ainda Deus fala assim, eu quero falar com você. Quero falar com você. E fala assim, vem cá, tira a sandalinha do pé, ainda humilha mais ele. E quero dizer o seguinte, quero que você faça uma obra. E aí ele reconhece o quê? Que ele é incapaz, ele não tem condição. Para que serve todo esse período de 40 anos na vida de Moisés? Para lapidar esse caráter, para transformar o caráter dele. Espero que você não espere 40 anos para ser lapidado o seu caráter. Então, se a gente dividir a nossa vida aí em 80 ou 90, divide aí em 3 partes, né? Espero que até os 30, 60, nossa, até 60, é muito tempo, né? Mas é para lapidar o caráter. Se ele continuasse naquela corte, desfrutando de todos aqueles privilégios, possivelmente o caráter dele não seria lapidado. Então ele teve que ir para um local, ser provado, ser testado, ver o quanto aguenta, debaixo de sol ardente. Lá ele era o príncipe. Se ele estalasse os dedos, vinha a refeição para ele. Então, quando a gente pensa, ele sai de toda essa questão, e como eu disse, esse era o templo, ou o templo do sol, onde possivelmente ele foi instruído. Esse era o local, e essas são as ruínas atuais, a lógica de cima ali está bem produzida com luzes e tal, mas era um templo onde os grandes iam estudar. E aí ele passa a fazer isso aqui. Esse virou um novo local de aprendizado dele. Então nós muitas vezes vamos entender que Deus muitas vezes pega a gente e faz isso mesmo. Dá uma apertada e fala assim, vem cá meu servo, deixa eu mostrar que não é, você acha que é alguma coisa, agora você vai saber que você não é nada. Mas, graças a Deus, nós temos o relato histórico que acontece o quê? Acontece algo na vida de Moisés. Ele entendeu que ele não era nada, não era ninguém, onde Deus coloca ele no meio ali do nada, pastoreando ovelha, e fala assim, eu quero te usar. Eu quero usar você. E você vê relatos bíblicos de monte. Se você pegar o exemplo de Gideão, por exemplo, pega um exército e vai lutar, e vai limando aquele exército até chegar ao número que é quase insuficiente. Mas Deus queria fazer. Se você pega o relato de Davi com Golias, né, não era na força de Davi que as coisas iam acontecer. Então, uma situação marcante. Né? Quando chega diante do povo, o pessoal já começa a reclamar da liderança dele, conduzindo o povo. E aí, agora ele está conduzindo aquele povo e a reclamação em cima de reclamação em cima desse líder. Mas ele sempre está entendendo o seguinte, né? E aí tem alguns pontos que eu destaquei, por exemplo, o povo que está conduzindo aquele povo começa a reclamar da liderança.
O povo falou assim, para que a gente quer morrer nesse deserto estando livre? Olha, grande coisa, preferíamos estar lá, nos egípcios. Só que eles esqueceram que lá era uma dura servidão. Eles eram escravos, sem direitos nenhum. E Deus estava conduzindo esse povo para um local de liberdade. Mas é interessante que esse servo estava dependendo do Senhor para conduzir esse povo. E a todo momento ele diz assim, o Senhor pelejará por vós. Ele precisou de 40 anos para entender que era Deus que fazia a obra. Então, quando entende que o Senhor é glorificado, quando o faraó é derrotado, em todas aquelas 10 pragas que Deus manda, e o faraó é derrotado. O próprio fato de abrir o mar e passar também, que situação? Aquele povo aqui, o mar aqui e o exército lá atrás. Mas é um homem que Deus trabalhou. Então, e Êxodo vai dizer, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Olha que mudança de homem. Achando que era uma coisa, descobrindo que era um inútil, e aí agora ele passa a ser útil. Mesmo sendo um camarada que está, de certa forma assim, não tinha condição de fazer nada. E Deus trabalha no coração dele. Então quando a gente pensa nisso, né, e avalia um pouco a nossa vida, e a gente conclui a vida de Moisés, né, quem o Senhor de fato quer usar para a obra dele? Quem o Senhor quer usar para o serviço dele? Aquele que acha que é alguma coisa? Por exemplo, se a gente pode pegar o apóstolo Paulo, por exemplo. Né? O apóstolo Paulo é assim. Deus precisou moer. Se você pegar Pedro, Deus precisou moer todos esses. E conosco não é diferente também. Então, é interessante porque Deus trabalhou na vida de Moisés. Eu peguei o exemplo de Moisés, né? Mas tem outros personagens que Deus trabalha para mostrar que Deus pode usar através daquela pessoa que não é nada. É um pastor de ovelha escondido. E Deus pega, muitas vezes, para conduzir um povo dele, pega para ser o rei de Israel. Então, se você acha que você está na primeira fase da vida de Moisés, tem um deserto para passar. Se você está já na segunda fase, graças a Deus que você está aprendendo que vem a terceira fase. Mas muitas vezes, tomara a Deus que você já esteja na outra fase, achando que você não, nada, mas é só pela graça de Deus, é isso que Ele vai fazer. Tá? Muito bem, o que o Senhor espera de um servo, de um escravo, que a gente usa muitas vezes? Né? Seja fiel. Você vê, Moisés tinha todo aquele conhecimento da ciência dos egípcios, ele tinha todo o conhecimento histórico, cultural, possivelmente um homem que saía em batalhas, conhecia as táticas de guerra, a implantação do império, conhecia tudo isso. Mas o que Deus quis usar? A sua fidelidade. Então o que Deus espera de cada um de nós como servos é fidelidade. O texto de Coríntios diz assim, assim, pois, importa que os homens o considerem como ministro de Cristo, e dispenseiro do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles se encontre fiel. Então é fidelidade que se espera. É interessante porque eu converso com alguns empresários e eles falam que a característica da pessoa, o caráter é mais importante do que habilidades que ele possa ser desenvolvido depois. Um trabalho, uma técnica, um desenvolvimento, ele pode depois ser desenvolvido. Mas caráter, não tem como. E no reino de Deus é isso. As pessoas que precisam ocupar a posição de serviço ao Senhor. Ah, mas aqui está falando para os líderes. Sim, mas antes de ser um líder, ele foi um servo. Precisa de caráter. É lamentável como muitas vezes pessoas são colocadas em posição de liderança num contexto de igreja porque, puxa, aquele camarada é um excelente teólogo, mas não tem caráter nenhum. Não serve. Para a visão de Deus não serve.
Moisés poderia ser pego logo direto que ele saiu ali. Deus falou, não, preciso trabalhar esse homem 40 anos. Trabalhar o caráter dele para colocar ele nessa posição. Então, o que se espera de fato, né, é que seja fiel, verdadeiro. A pessoa que mostra fidelidade. E é interessante que Hebreus vai citar de novo Moisés quando diz assim: por isso, santos irmãos que participeis da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Isso não poderia ser dito de Moisés antes, mas sim depois. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, tanto maior honra da casa daquele que estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Olha que mudança de perspectiva sobre a vida de Moisés, né? Ele termina esses relatos, vai dizer, ele era servo. A questão é como anda a sua fidelidade. Então a gente saiu de Moisés e agora vamos aqui aterrissar na nossa classe. Qual é a razão que você tem para não exercer o seu papel no corpo de Cristo? Se você é um servo, se você é um escravo de Cristo, você precisa servir a Cristo. Qual é a razão que você não exerce essa fidelidade como um servo? Então a primeira grande desculpa é essa: eu não tenho tempo. Outro dia entrei em contato com um irmão aqui da igreja, e eu sou aquela pessoa chata que vai entrar em contato daqueles que somem da igreja por um tempo, e eu vou ligar para você, vou mandar uma mensagenzinha, cadê você, onde você está, tal. Eu recebo as mais divertidas respostas. Só que eu aprendi que, né, a gente não pode responder como a gente gostaria, né? A gente tem que ser polido, porque nós muitas vezes somos acusados, né? Porque a pessoa está na defensiva. E um deles eu mandei e falei, puxa, não tenho visto você na igreja. Eu tenho trabalhado muito. Uau, trabalhando muito, mas de domingo? É, de domingo à noite, de manhã e de tarde. Eu falei, opa, bastante coisa errada, né? Mas o cara não quis dar mais conversa, né? Teve um que eu tinha mais intimidade, que ele falou para mim assim, eu tenho trabalhado muito, por isso eu não tenho vindo na igreja. Eu falei, que é isso, rapaz? Você precisa vir na igreja. E aí ele apareceu no domingo. Aí quando apareceu no domingo, estava terminando o culto, eu abri a porta aqui, ele estava ali na porta, eu abri e falei, você está vendo toda essa turma que está sentada aqui? Tudo vagabundo, né? Tudo vagabundo, ninguém faz nada. Só você é o trabalhador padrão, o funcionário do mês, né? Ele era um discípulo, por isso eu tinha essa liberdade. Cara, que papo furado é esse? Não tenho tempo. E outra, você esqueceu o que você é? Você é servo. Imagina um servo na época dos imperadores, dos reis, fala assim, não tenho tempo agora para servir. Tá bom, vai dar essa resposta. Eu não tenho capacidade. Pode ser que você chegue a essa conclusão. Eu não tenho capacidade. E olha, se você não tem capacidade, ótimo. Moisés também não tinha. Nenhuma. E ele argumenta, fala, e a argumentação dele com o Senhor, olha, eu sou pesado de língua. É difícil. Deus falou, pode deixar, eu vou dar um jeito nisso. Quando eu chegar na frente do faraó, o que eu vou falar? Deus falou, eu vou te capacitar. Então, a capacitação, muitas vezes, você fala assim, eu não sei onde servir nessa igreja. Tem pouco lugar para servir aqui, né, gente? Pelo menos tem um desdobramento quase de 60 ministérios para você servir. 60. Olha. Então, não tenho capacidade? Existe um ministério pronto para te orientar, como colocar você para servir. O Ministério Descoberta faz isso. Seu dom espiritual, aonde você vai servir. Então, tem espaço para isso. Talvez você também não possa, por duas coisas. Talvez você tenha limitação física. Então, eu não posso servir. Imagina eu ficar no estacionamento de pé ali, na chuva, no sol, no vento, no pó. Até isso o pessoal aguenta. O que o pessoal não aguenta, o que é? Quem vem estacionar, né? E a reação de quem vem estacionar quando fala não tem vaga aqui, tem que pôr ali e tem que parar em 90, tá? Nossa, né? Rapaz, mexeu com o bebê, né? Que é o carro. Então, mas talvez você não tenha limitação física para não poder ficar de pé tanto tempo.
Opa, mas você pode se envolver no ministério de oração. Você pode fazer deitado da sua casa, se for o caso. Você pode fazer o ministério de ligar para pessoas e ver como pessoas andam. Então isso não é desculpa. É mais uma desculpa que a gente dá. Outra questão também é a questão disciplinar. Aí talvez você está debaixo de disciplina e você não está podendo servir por um tempo. Ótimo. Aqui o que cabe? Cabe esse servo, né, ajustar isso. Ajustar como? 1 João 9, confessar os seus pecados. Se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar de todo o pecado e purificar de toda injustiça. Então você precisa acertar. Precisa acertar os seus pecados, né? Procurar uma pessoa madura, tratar isso. Talvez você precisa orientação do Senhor para o serviço também. Você precisa saber aonde eu vou depois de confessar e tratar os meus pecados, né? E também comece a trabalhar. Porque muitas vezes tem muitos pecados que ele é um pecado tão egoísta e uma das soluções é você servir o outro. É você sair de você mesmo e poder ajudar o outro. Então, se tem caso de infidelidade, precisa confessar, infidelidade no serviço ao Senhor, precisa confessar, precisa pedir orientação do Senhor e precisa começar a trabalhar. Agora, essa confissão que você precisa ter, né, você precisa ter essa confissão genuína e verdadeira. Dúvidas e perguntas até aí? Estão quietinhos, né? Congelado? Está muito frio? Está muito frio? Não. Oi. Fala, gente. O que ia falar? Lucas. Às vezes, existe uma dificuldade em servir porque eu não concordo com a forma como é feito. Uhum. Então, eu faria diferente. Sim. O meu incentivo, para quem às vezes fala isso, procure se envolver. Eventualmente, você pode aplicar suas ideias, não impor, mas através do serviço, e conseguir fazer alguma operação, não entrar com o espírito, eu vou mudar, mas comece a servir, porque talvez o que você veja do lado de fora não é tão fácil quando você está envolvido. O Lucas coloca aqui o seguinte, né? Às vezes a pessoa quer servir e ela fala assim, eu não concordo com esse modo de serviço, eu tenho o meu jeito de fazer. É lógico, cada um tem o seu jeito de fazer, cada um tem o seu estilo. Do jeito que nós estamos montados como igreja hoje, você entra no ministério e você começa a atuar essa visão de servo. Você vai olhar e vai falar, opa, eu preciso entrar nesse ministério porque eu quero mudar isso daqui. Mas não adianta no primeiro dia que você entrou, nas primeiras 2 horas que você está trabalhando, você quer mudar tudo. Eu acho que agora tem que ter, o telão tem que ter, as luzes tem que ficar piscando lá no telão. Né? Não, vai entrar no Ministério de Comunicação, vai entrar no Ministério de Louvor, vai dar suas ideias e ver se passa as suas ideias. Porque lembra, o que você é? Você é servo. E o servo entra, aquele líder que está ali tem um motivo dele ser líder. Ele é um servo também, ele foi colocado ali por quem? Em última análise pelo Senhor, mas quem escolheu aquele líder que está ali foi a igreja. A cada 2 anos vota nele e escolhe ele para servir. Então você tem que entrar na realidade para somar. Porque se você entrar só para querer mudar e fazer do seu jeito, aí vão ter outros também que não vão entrar porque está fazendo do seu jeito. Então a posição é de servo. Uma palavra para o servo fiel, tá? Então você que é fiel, graças a Deus muitos de vocês são, da onde vem essa recompensa? Mateus 25:1 vai dizer assim, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do seu Senhor. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Do trabalho de servo, do mais simples, vamos dizer assim, aquele que dá um bom dia, boa tarde para a pessoa, até aquele que tem que gastar talvez 50 horas para preparar um sermão,
na sua complexidade, a recompensa vem do Senhor. A recompensa não é. E talvez muita gente também tenha uma visão equivocada. Muitas vezes a gente tem pessoas que querem receber os elogios humanos. É bom receber um retorno. Mas sabendo que a nossa recompensa vem de quem? Vem do Senhor. Então, com isso em mente, a gente tem que alinhar como a gente tem servido. Porque muitas vezes a gente está fazendo, às vezes, a coisa só para homens também. E aí tem que tomar um cuidado. Só para ser visto, só para ser notado. Né? Então, a gente tem que entender isso. Outra coisa também, servir a homens, mas para como o Senhor. Porque, na realidade, todo serviço envolve atender outra pessoa. Vai envolver isso. O texto de Pedro diz assim: servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha que interessante. Se você vai falar conforme o que Deus quer. Se você servir, na força que Deus quer. Todas as coisas. Então, o serviço nós fazemos para os homens, mas entendendo que é para o Senhor isso. Marcos 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o quê? As suas boas obras? Não. Glorifique o vosso Pai que estás no céu. Então você faz as obras que você realiza, o serviço que você faz, não é simplesmente para atender aquela necessidade. Se você entrar numa sala de aula para cuidar ou dar aula para as crianças, ou para ser um monitor de crianças, só com o objetivo, nossa, não tem mais ninguém para fazer, eu tenho que fazer, nem vai. Você está com a motivação equivocada. Essa não é a sua motivação. Você tem que entrar nessa sala e falar assim, eu estou aqui para servir o Senhor. E é lógico, eu vou atender essas crianças. Eu vou atender o adulto. Se você vem para o estacionamento achando que é só para você se mostrar no estacionamento, não vem no estacionamento. Você está ali para servir ao Senhor e o outro vai ser beneficiado, é lógico. Mas é interessante que todos esses textos voltam para o Senhor. E também tem uma palavra para o servo ser fiel. É preparar-se melhor para servir. Cada vez mais você tem que se preparar para servir. Aquele que é músico tem que se especializar mais, treinar mais, exercitar mais. Aquele que vai dar uma aula tem que conhecer mais, tem que estudar mais. Aquele que vai estar, talvez em outras questões mais técnicas, tem que conhecer também. O texto de Provérbios diz assim, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará entre os servos da plebe. Ou seja, você precisa ter habilidades para fazer, precisa se preparar. Então você precisa ler livros muitas vezes, você precisa participar de cursos. Você talvez, se você gosta de dar aula, você tem que entrar em mestrados e assim por diante. Então, a palavra para o servo fiel é, primeiro, a sua recompensa vem do Senhor. Segundo, você não serve a homens, mas você serve a Deus. Ou serve a homens, mas visando o Senhor. E terceiro, você tem que se preparar para servir melhor sempre, na área que você está. Muito bem, você vai amanhã fazer uma pequena cirurgia. Né? Aí você vai fazer uma cirurgia, chega lá para fazer a cirurgia, aqueles aqui que são dentistas ou médicos cirurgião, aí você chega e o médico vem lá de dentro com uma faquinha que ele mexeu a terra na plantinha dele e fala assim, está pronto aqui para fazer a cirurgia. Você fica na sala de cirurgia ainda? Você vai dizer, cara, lógico que não. Você prefere o quê? Um bisturi esterilizado ou descartável. Você prevê toda uma limpeza ali. Por quê? Porque nós fomos separados para servir melhor.
Então não dá para pegar a faquinha que cutuca a terra, né, e ir fazer outra coisa. Então você, como um servo fiel, você precisa de fato se preparar para servir com qualidade ao Senhor. Para servir ao Senhor dentro, tem muita gente aqui que é da área de aconselhamento. Você precisa ler livros e mais livros sobre, aprender sobre. Está debruçado nas Escrituras. Você que vai lidar com crianças, você precisa aprender sobre isso. Agora, ou você vai dar qualquer... Então, nós precisamos, assim como numa cirurgia, ser separados para oferecer o melhor para o Senhor. Vamos lá, gente. Só quero fechar essa ideia. Ficou faltando esse verso aqui. Talvez você, quando você vai num restaurante, aí você vai no restaurante e tem lá alguém te servindo, um garçom. Você já reparou aquele garçom que passa com a cabeça baixa e não olha? Isso devia ser o primeiro treinamento para o garçom. Olhando esse versículo. Como os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. A ideia é aqui, o servo e a serva, quando o chefe, o patrão, o senhor levanta a mão, ele corre a atender. O garçom, quando você levanta a mão, ele teria que estar pronto a atender. Teria, né? Gostou do tempo verbal, né? Teria. Mas assim tem que ser o nosso serviço ao Senhor, tá? A gente, de fato, tem que estar atento. O Senhor quer que nós, como servos, estejamos atentos à mão que Ele levanta e fala, precisa servir aqui, eu preciso servir lá. Beleza? Vai, Rose. Eu queria lembrar a gente o que aconteceu com a Igreja de Cristo. O que anda acontecendo, né, gente? Até ontem a gente estava aqui em cima no tempo aí de discipulado, né? E nós estávamos no grupinho de pessoas mais antigas da igreja, e a gente falando, aquela época era tão boa, né? Aquela época era tão boa. Nós estamos na mesma época ainda, né? Nós não morremos, nós ainda vivemos essa época. Mas a igreja hoje em dia, ela é muito crítica. Eu estava ali e falei assim, nossa, meu pé está gelado aqui, né? Porque o ar está batendo aqui. E quando não tinha ar, eu lembro uma vez, Sérgio Lovato, não sei se vai lembrar disso, a gente estava no culto infantil com umas 100 crianças, uma onda de calor. O Sérgio trouxe um termômetro para depois convencer a liderança da igreja que a gente, lembra disso? Que a gente precisava pôr ar. E agora a gente fica, que ar gelado, né? Nós somos extremamente críticos. A gente sai daqui e parece que você está naquela assim, sabe quando você termina um atendimento online, que a pessoa fala, você pode me avaliar depois? E parece que nós vamos ticando. O som estava bom? Cantou a música que eu gosto? O sermão foi desafiador para mim? Falou no meu coração, né? E nós vamos ticando, esquecendo quem está atrás. São os nossos irmãos em Cristo. E a obra é do Senhor. No domingo passado, nós estávamos chegando à igreja e teve aquele alerta do Fernando, né? Para quem recebeu do estacionamento, que você precisaria chegar. Gente, isso é um tipo de serviço, né? Se eu chego antes, paro mais longe, para o meu irmão que chegou atrasado, pensando que ele teve um imprevisto, chegar mais perto, né? Isso é uma forma de serviço. Mas a gente estava chegando, viramos o balão ali, e tinha um rapazinho que eu não lembro quem é, acho que eu nem conheço, e eu não sei quem passou por ele, mas ele estava lá em cima na rua e ele estava assim. Quem viu essa cena? Um sorriso de orelha a orelha. Quem não quer entrar? Quem não quer entrar? Com aquele rapaz o tempo todo, não sei, os braços dele no final, né? Que gostoso. Ele não estava ali para ser visto. Ninguém filmou,
Eu queria ter filmado para trazer para vocês hoje. Ninguém filmou, ele não saiu na internet. Mas ele está ali servindo ao Senhor, o chamado do Senhor, né? E nós, muitas vezes, a gente vai se acostumando todo domingo aqui dentro. E a gente só vai ticando. Gostei, não gostei. Gostei, não gostei. Gosto mais quando é o outro dirigente de louvor, né, Eusébio? Não é assim? Eu gosto mais daquela outra seleção de música. E assim por diante. Há uns 10 anos atrás, um dos nossos filhos participava no culto pela manhã, porque acho que os adolescentes tinham o culto deles separado à noite. A hora que nós entramos no carro, ele fez assim: pai, você vai ver, hoje o louvor não foi bom. Aí eu peguei e fiz assim: mas você já perguntou para Deus? Aí ele fez assim: por quê? Eu falei: porque a gente presta louvor. O louvor é para o Senhor. É óbvio que se ele fala ao nosso coração, é muito bom também. Mas é o que você falou, essa cultura de que a gente vem aqui para ser servido. Exatamente. O pessoal fala, né, que na hora que você vai para casa jantar, você janta o pastor, né? Que você fica ali acabando com a pessoa, né? Para quem não sabe, eu liderei o Ministério Semear por 22 anos. E, gente, era uma tristeza o grau de exigência dos pais. Era uma tristeza. E segue assim, né, Jaque? Parece que a pessoa está pagando mensalidade dos SABs. Esquece que é um servo que gastou um tempo preparando a palavra de Deus para o seu filho. Vamos tomar cuidado. Então, o Wagner estimulou a gente a servir, mas vamos tomar cuidado e exaltar o serviço do meu irmão em Cristo também. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falou assim: nossa, eu fui assistir a aula de uma pessoa, eu nem sabia quem era, eu não ia assistir, mas não tinha outra sala, e se deparou com a aula de um determinado professor e ficou boquiaberta, como o professor era bom. A gente vê as fotinhos ali e entra pela foto. Esquece que o Espírito Santo está usando aquela pessoa para preparar uma aula. Eu separei alguns versos. Outra coisa que eu queria lembrar é que nós precisamos lembrar que quando a gente serve a Cristo, a gente não acrescenta nada na obra de Cristo. Nada. As boas obras foram preparadas de antemão. A boa obra já está preparada. Deus nos dá o privilégio de fazer parte. Olha que bondade da parte dele. A boa obra vai acontecer. Não precisa da gente, mas ele nos presenteia a ponto da gente poder participar das boas obras que ele já preparou de antemão. Por isso que é ele que capacita. Outra coisa que eu queria lembrar é de algumas pessoas. Eu separei só 2 textos aqui. Isaías 6:8 fala assim: depois ouvi isso, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que a gente tem respondido esse chamado desta forma? Eis-me aqui. Eu não tenho capacidade, mas eu vou servir. Outro texto que eu gosto bastante é quando Samuel está lá ainda sendo discipulado, mocinho, né? E ele está lá no seu sono. Samuel, Samuel. E ele corre pro Eli. E o Eli fala: não te chamei. Samuel, Samuel. Ele corre pro Eli. O Eli falou: não te chamei. Aí ele fala assim: você responde, mas responde ao Senhor. E o texto de 1 Samuel 3,10 fala: então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou outra vez: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Certamente o Senhor fala aos nossos corações. O ano passado eu estava bem desanimada com questão de serviços, aconselhamentos, até a gente conversou, estavam bem naufragando e tudo mais. E quando virou o ano, eu fui buscar uns livrinhos para levar para as minhas netas, que a gente ia viajar, e eu vejo a Maria trabalhando na livraria.
Maria deve estar beirando os 80. Maria tem grupo de mães, Maria tem grupo de discipulado, Maria aconselha casal, é do grupo de aconselhamento, dá aula na escola bíblica. Eu falei, Maria, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, onde o Senhor me chamar, eu vou. E eu saí dali melhor do que qualquer sermão e aula. E eu fiz uma oração no final do ano. Falei, Senhor, eu vou ser que nem essa serva tua aí. Onde o Senhor me chamar, eu vou. Mas a gente não quer ser incomodado, né, gente? E é tão gratificante. Mas nós não podemos falar que o desânimo não acontece quando a gente serve a Deus. Tem horas que a gente desanima, porque o diabo não quer que a gente sirva ao Senhor. Ele quer naufragar a obra de Deus. Mas é tão interessante, quando a gente preparou essa aula, a gente não se conversa. E a gente só separa. E aí eu falei assim, Wagner, eu também vou falar de Moisés. Ele, você vai falar a mesma coisa que eu? Eu falei, não, eu vou falar de um outro lado. E é interessante como parece uma sequência, mas é aí que a gente vê que é o Senhor mesmo que faz as coisas. Abram Números 11, por favor. Nós vamos ficar um pouquinho nele. Nós vamos ver que chega uma hora, depois que Deus transformou Moisés, Moisés já estava servindo ao Senhor. Chega uma hora que Moisés desanima. Ele está lá andando com aquele povo e ele está desanimado. E talvez seja esse o caso seu, no ministério que você está. Números 11, 14 fala assim, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não deixes ver a minha miséria. Ele está preferindo morrer do que servir. O povo está pesado. Ele não aguenta mais. O desânimo bateu. Alguém já ficou assim, servindo a Deus? Como não? O desânimo. Oremos pelo pastor aqui coitado, acabando de sair do musical de Páscoa. Ele era para estar de férias, né? Mas vamos voltar um pouquinho em Números 9 e vamos ver o que é que aconteceu. Por que ele chegou nesse ponto de pedir a morte? Tadinha, a Paulinha vai ficar viúva. Então vamos lá. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu o povo, chorava por famílias. Oi? É o 11. Não, eu falei que a gente ia ficar no capítulo 11. Agora nós vamos voltar, porque eu li o 14, o desânimo. Agora eu estou lendo o problema que causou o desânimo, tá? Eu estou no 10 agora. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irritado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor, por que fizeste mal a teu povo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu que deu a luz para que me digas que leve no colo, como o babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para todo esse povo? Pois chora diante de mim dizendo, dê-nos carne para comer. Qual que é o problema? Hã? A reclamação? Não, vamos olhar melhor. Quantas vezes Moisés fala eu? Moisés tira... Exatamente. Moisés veio numa crescente, aprendendo que ele precisava depender de Deus.
E ele leva o povo e abre o Mar Vermelho e conduz o povo e ora pelo povo. E aqui, o que aconteceu com Moisés? Vamos lá, gente, olha quantas vezes a mim, ele tirou o foco do Senhor. O povo é do Senhor, a reclamação é contra o Senhor. E ele voltou tudo para ele. Quando nós reclamamos de algo na obra, nós estamos reclamando do Senhor, porque quem capacita? É do Senhor. Então a gente precisa tomar cuidado de pegar as críticas todas pessoais e achando que quem vai resolver, que nem ele, onde eu vou arrumar carne? Ele achando que a carga está sobre ele. Muitas vezes eu vivi isso. Muitas vezes eu vivi isso. E isso, gente, é soberba. E servo é humilde. Nós não podemos ser soberbo achando que sou eu, que é comigo, que sou eu. Isso é achar que eu sou o must. Não é verdade. Né? Então, Moisés só focou no fracasso. Quanto mais ele ouvia o povo, mais ele não escutava Deus. Que nem, por exemplo, tem as avaliações aí. Pode vir 100 avaliações boas. Se vier 3 críticas, o que fica no ouvido? A crítica. Não digo que a avaliação não é bom, mas depende de como está o meu coração, como é que eu enxergo. Poxa, isso aqui realmente eu podia mudar. Não, essa pessoa não entendeu. Deixa eu ver quantas vezes ela frequentou o curso para avaliar desse jeito. Né? Mas quanto mais ele ouvia o povo, menos ele ouvia Deus. Gente, o ano passado nós comemoramos 40 anos, né? Esse ano 41. Você já pensou se o Fernando só focasse no povo? Onde será que a igreja estaria, né? E assim é com os nossos ministérios. O menino, se ele estivesse olhando a cara feia de quem estava dentro do carro, talvez ele não fizesse toda aquela encenação tão legal, né? Pode pôr ele no teatro a próxima vez. Ele aqui, quando é do lado de dentro, bom culto, boa classe. Nossa, assim, é sempre assim, é sempre assim. Acho que ele não ficou sabendo que ele foi xingado na rua também. Pois é, muito provavelmente. Foi? Então. Mas, gente, vamos lá. Nós vimos o desânimo, nós vimos o problema e tem a solução. No mesmo capítulo, 11 ainda. Vamos lá. Versículo 16 fala: O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos mais anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo. Traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então eu descerei e ali falarei com você. Tirarei o Espírito Santo que está em você e porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha que levar sozinho. Qual é a solução? Vamos montar uma equipe. Você não vai sozinho. O Espírito Santo está sobre você, agora eu vou distribuir para todo mundo. Só que quando fala assim, anciãos, ele quer dizer aquilo que o Wagner falou, pessoas fiéis. Não é para chamar qualquer um. Eu costumo dizer, se você não tem tempo, é você que precisa vir servir. Quem tem tempo é porque não quer. Né? Por isso que sobra tempo para a pessoa. Né? Mas o que é legal desse texto é a solução. É montar uma equipe. É dividir o fardo. Gente, quantos uns aos outros tem na palavra de Deus? Só que esta cooperação, ela pode ser muito benéfica, mas ela também causa problema. Se eu estou servindo junto com o Wagner, vocês já viram aqui, ele ocupa meu tempo. Né?
Então, muitas vezes você está num ministério servindo com alguma outra pessoa, porque isso é plano de Deus, conforme a gente vê aqui na solução de Moisés, e você não gosta muito de servir com aquela pessoa. Não dá para pôr na escala com a outra, que aí a gente gosta de dar umas conversadinhas, a gente tem mais afinidade. Eu gosto muito de uma frase do Charles Swindoll, que ele fala assim que a comunidade de Cristo é como uma reunião de porcos espinhos em dia de frio. Né? Eles precisam se aquecer, só que eles ficam dando as espetadinhas uns nos outros. E quantas vezes, eu estou vendo aqui a Raquel que mexe com escala e tudo, quantas vezes eu fui mexer com escala, né, para montar os grupos de trabalho, e a pessoa falou, ai, com essa pessoa eu não quero, com essa pessoa eu não sirvo. Né? Mas tem um lado bom, né? Eu estava falando sobre esse texto aqui é muito usado em casamento, foi usado no nosso, inclusive, mas fala aqui, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem junto, eles se aquecerão, mas se for sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ué, mas está falando uma equipe de 2, né? Por que é o cordão de 3 dobras? Quem é o terceiro? O Senhor. Né? Então, a cooperação é o plano de Deus. Só que ela pode dar os embates, que acho que só eu passei, né? Ninguém aqui passa por isso, não, né? Outro exemplo de cooperação. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Gente, quando eu penso nesses 4 servos, eles eram, sabe aquela equipe de apoio que vai pôr o púlpito ali para o Fernando pregar, né? Eu fico pensando assim, a equipe de apoio, né? Do culto que Jesus estava fazendo ali. Pensou se fossem 2 só e não 4, talvez eles não conseguiriam levar a maca, abrir o buraco no telhado, descer o paralítico. Eu amo culto de batismo, mas eu adoro ver o bastidor. Eu não sei se vocês sabem o que acontece lá atrás. Tem um grupinho que não vê o batismo e que está com as calças arregaçadas, puxando a água para ninguém escorregar. Gente, eu acho isso fantástico. Fantástico. O trabalho desse é menos agradável a Deus do que quem pregou? De jeito nenhum. Exatamente. Exatamente. Tira para o ímpar. Quem vai ficar no culto e quem vai ficar no banheiro. Eu já fiz isso, por isso eu sei. Mas é muito gostoso. Você vê aquela pessoa que passa emocionada ali, aquela que está tremendo de medo para subir ali e ficar exposta na hora de se batizar. É uma outra visão. É uma outra visão. Tem coisa para ser feita. Tem coisa para ser feita. Nós viemos num ministério onde nós pagávamos o acampamento e íamos trabalhar na cozinha, porque não tinha, era uma estrutura muito enxuta, né, para não dizer pobre, né? E a gente pagava o acampamento, ia trabalhar na cozinha. Eu lembro com 19 anos a gente descascando batata, escolhendo arroz, não sei o quê, com alegria. Com alegria a gente fazia isso, porque sabia que alguém estava ouvindo o evangelho lá do outro lado. Eu lembro que meu pai ficava bravo, né? Meu pai e minha mãe não eram cristãos. Eles falavam, mas você paga para ir trabalhar? Pagava com alegria ainda. Mas tem excelência, o Wagner já falou um pouquinho disso. Esse texto é muito duro da gente ouvir. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor.
Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Ou seja, vai para a batalha e ele segura a espada ao invés de lutar. Maldito, gente. Maldito. A Isabela, quando era pequena, ela não conseguia falar galardões, ela falava gordalões, né? E quantas vezes dos meus 22 anos não ganhei galardão nenhum? Que eu não vim trabalhar na força do Senhor, só na força minha mesmo. É uma pena, né? Desperdício, né? Desperdício, podia estar cheio de gordalões. Né? Mas olha o que fala. Maldito o que faz relaxadamente, algumas versões usam, né? Relaxadamente a obra do Senhor. Paul Tripp fala o seguinte: Deus não nos chama para o trabalho no ministério porque somos capazes, mas porque Ele é. Não devemos temer a fraqueza, porque a graça de Deus é suficiente. São os nossos delírios de força que devemos temer, porque eles nos impedirão de procurar e celebrar esta mesma graça. Então, quando eu acho que eu sou capaz, quando eu acho que eu sou forte, é isso que eu tenho que temer. E não quando eu acho que eu não sou capaz. Porque aí eu dependo do Senhor. É a visão de Moisés. Ele tirou o foco, né? Como que a gente deve servir a Deus, então? E esse livro, não sei quem já leu, chama Eu, um Servo, um livro antigo, mas muito, muito atual. Ele fala o seguinte: os servos concluem suas tarefas, cumprem as suas responsabilidades, mantêm suas promessas, levam a cabo os seus compromissos. Não deixam um serviço feito pela metade. Não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos de crédito. Meus queridos, não basta você dar o seu nome para o líder do ministério. Tem que continuar essa outra parte. Conclui sua tarefa, cumpre a sua responsabilidade, mantém sua promessa. É tal dia minha escala? Estou indo. Leva a cabo o seu compromisso. Não para o seu serviço porque ninguém elogiou. E ele continua: a fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromissos de forma casual e então os quebram pela razão mais fútil, sem qualquer hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar porque os voluntários não se prepararam, não apareceram e nem mesmo ligaram para dizer que não viriam. Esse livro aqui acho que é da década de 80, né? Mas é atual, né? É super atual. Mandar mensagem, né? Um emoji. Hoje não vou, né? Alguma coisa do tipo assim. Ah lá. Ai, fotografa para ela. Quem sabe o Espírito Santo, né? Dá aquela... Mas é isso, gente. Eu lembro uma vez, eu estava fora de Campinas e tinha deixado todo o esquema montadinho e nós tínhamos uma estrutura de quem você liga caso você tenha um imprevisto, né? Não algo melhor para fazer, é diferente, né? E deu lá, eu lembro que acho que era tipo 5 para 6, 10 para 6, eu só recebo uma mensagem assim: hoje não vou. Eu não estava nem aqui. Ela tinha um esqueminha bonitinho para fazer, que ela podia colocar outra pessoa no lugar, para que a obra não sofresse. E depois nós vamos embora para casa e a gente fala assim: nossa, o som estava estranho hoje, hein? Deu um agudo lá, será que a pessoa não sabe regular o botãozinho? Agora, será que quem estava para regular o botãozinho era o escalado que tinha que ter vindo? Ou foi um que pegou de última hora, né?
E a gente às vezes critica. Então nós precisamos realmente nos comprometer, incentivar nossos irmãos e tomar cuidado com as nossas críticas. Vamos concluir. Esse texto aqui fala assim: e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho, para vos confortar, vos exortar acerca da fé. Então eles pegaram Timóteo e eles falaram assim: ó, Timóteo vai servir aí no ministério de aconselhamento, porque vocês estão precisando de alguém para confortar vocês, exortar, está indo Timóteo. E agora eu quero que a gente faça esse exercício aqui. E eu queria que você parasse um pouquinho e orasse se o seu nome pode estar ali. Assim como a Maria falou assim: onde Deus me mandar, eu estou indo. Com 80 anos. Algumas pessoas da nossa idade já vão falando assim: isso aí é para os mais jovens. Com quantos anos Moisés começou? Com 80. Não tem mais jovem, gente. Estou vendo vários cabelinhos brancos aqui. A obra é até quando a gente morrer. É só aí que o Senhor fala: agora chega. Agora chega. Não tem aposentadoria. Eu sinto falta, às vezes, das pessoas da nossa idade. A pandemia deu uma baixa, né? O pessoal ficou muito acomodado nas suas casas, nos seus lares. E falou assim: tá tão gostoso não ter os embates, né? Não ter as preocupações de como é que fica aí a minha escala. Rose, Oi. Meu avô vai fazer 95 anos. Esses dias eu fui levá-lo ao cardiologista. Quando nós chegamos lá, a fila estava gigantesca, é por ordem de chegada, os curativos, né? Ele pediu fazer um curativo, porque ele tinha trocado o marca-passo. Aí eu peguei e fui reclamar que era um absurdo um idoso com 95 anos ter que aguardar. Ele fez assim: José, filho, vamos agradecer porque eu tenho chance de ficar evangelizando as pessoas que estão aqui. Que bênção. Que bênção, né? Um minutinho para vocês pensarem se o nome de vocês pode estar ali. Concluindo, gente, eu peço a Deus que Ele renove as nossas forças, porque realmente às vezes a gente tem as forças minadas, né, para a obra de Deus. Que a gente seja encontrado pronto para servir. Assim como Maria, né, ela tinha tudo para dizer não e ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Né? Então que a gente possa pensar assim. E 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18, essa carta tem uma despedida ali na carta, né? E eu peguei só as palavras-chave e eu pensei que a gente deveria orar assim. Lá está escrito: alegrem-se sempre. Que a gente se alegre pela oportunidade de servir. Depois ele tem um outro pedaço que ele fala: orem continuamente. Orem pelo ministério que você está inserido. Que renove a equipe, que mais servos se acheguem, que a palavra possa ser pregada, que o líder daquele ministério possa ter energia diante das queixas, que não se desanime como Moisés desanimou. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, até pelo nosso cansaço. Deem graças. Que oportunidade eu tenho de fazer parte da obra de Cristo. Gente, a obra de Cristo esvazia o inferno. Vocês já pensaram nisso? É para isso que a gente serve. Para esvaziar o inferno. E nós temos um inimigo que não quer. A gente agradece a oportunidade, né, Wagner? Para nós foi um privilégio estar aqui. Vocês foram alunos atentos. E que o Senhor nos motive a nossa vida cristã. Vou orar para terminar. Querido Deus, quero agradecer
porque a vida cristã, ela tem tantas facetas, ó Deus. Mas, como vimos aqui, se a gente tiver com os olhos fixos no Senhor, ó Deus, a gente tem como passar por todas elas. Se a Tua palavra for o nosso princípio, ó Deus, a gente tem como ter uma vida cristã que agrade ao Senhor, ó Deus. Seja o Senhor nos movendo cada vez mais na Tua direção, ó Deus. Obrigado por esse tempo, abençoa meus irmãos aqui. A gente agradece a oportunidade de te servir, ó Deus. Foi com alegria que fizemos isso, ó Pai. Seja o Senhor ainda com o nosso domingo, que continuemos a prestar culto ao Senhor. Em nome de Jesus.